Oi, gente, tudo bom? Me chamo Ramona Santana, sou maquiadora aqui no Rio de Janeiro, especialista em noiva e eu atuo no mercado de casamentos há 10 anos. Bom, gente, tudo começou por conta da minha filha, na verdade, né? Quando eu era jovem, adolescente, eu sempre gostei do mercado da maquiagem. Eu nasci vendo a minha mãe fazer o cabelo das clientes dela, então para mim ganhar um dinheirinho a mais, eu sempre ia lá, fazia a unha, a sobrancelha das clientes, aí ela pedia, faz uma maquiagem, porque eu sempre andava muito bem maquiada, né? Eu era vaidosa. Só que eu vi, assim, que no mercado da beleza minha mãe não prosperou. Então eu criei um bloqueio, né? E naquela época, realmente era muito difícil você prosperar na área da beleza. Você tinha que ter muito investimento. Então, eu comecei a trabalhar no mercado administrativo, trabalhei no McDonald's, trabalhei na Claro, vendendo chip lá no centro da cidade, gente, vocês acreditam? Eu trabalhei em diversos setores. E só que aquilo tudo não me preenchia, né? Eu não ficava feliz, não era algo que ardia no meu coração. Até que engravidei, tive a minha filha, e eu estava sendo realizada na minha vida pessoal, estava gerando, estava tendo ali um momento incrível com a minha filha, né? Uma experiência maravilhosa. E a Laís veio. E veio num período muito difícil. Então, a situação começou a ficar muito difícil. E aí eu me lembrei lá da época que eu trabalhava com a minha mãe, ajudando ela a fazer as clientes dela. E foi o que eu fiz. Eu comecei a trabalhar em casa, a atender as clientes. Aí a minha filha começou a estudar nessa época, eu comecei a fazer cartõezinhos, até hoje tem esses cartões. Então eu ia botando cartãozinho, os meus cartões nos correios, eu ia nos salões ali da redondeza onde eu morava, apresentando meu serviço, falando que eu estava disponível. E aí foi surgindo oportunidades, né? E aí quando eu tive uma conversa com uma amiga que foi um divisor de águas, que me alertou e falou assim, olha, quem faz tudo não é boa em nada e não se destaca também. E aí eu falei, é verdade, eu preciso focar em alguma coisa. E eu comecei a olhar pra dentro de mim e falar, cara, o que realmente eu amo fazer, que me deixa feliz, que me traz esse propósito de vida. E era a maquiagem, sempre foi a maquiagem, né? Eu falei, cara, eu vou investir na maquiagem, é o que eu amo, é o que eu gosto e vai dar certo. Então eu comecei a fazer o curso na Embeleze, o meu sonho era fazer na L'Oréal, só que a L'Oréal ficava na Tijuca, e aí eu já pensava em todo o entorno do deslocamento, ia ser mais caro, e eu decidi fazer em Belford Roxo. Eu estava podendo fazer esse curso na época? Não, de verdade, gente. Foi uma época difícil que eu catava dinheiro para poder pagar a mensalidade do curso. Finalizei o curso, de lá eu conheci uma querida, que é a Laís, né? Ela foi minha professora lá na Embeleze. E depois eu fiz outros cursos com ela no estúdio dela. E aí nessa época também, gente, eu não tinha com quem deixar minha filha. Eu tenho várias fotos com a minha filha no curso, ela assim na minha perna e eu lá maquiando. Eu com o certificado na mão e ela lá comigo. Então, em todos os momentos, a minha filha estava comigo. Nunca foi um empecilho na minha carreira, pelo contrário, ela foi a minha maior motivação. Tudo que eu fiz e faço hoje tem um propósito maior que se chama Laís. É para dar o melhor para ela, para que ela tenha acesso a lugares que eu não tive. Bom, me ensinou a trabalhar com dedicação, com amor, a entregar sempre o seu melhor, né? A estar atento aos detalhes, a estar atento às necessidades de cada cliente, que cada cliente é única, estar sempre disposto a servir, né? Tem que amar servir, porque se você não está disposto a servir, então não está no trabalho certo. Porque essa é a verdade. É um trabalho que exige muito da gente, mas é um trabalho extremamente satisfatório. É um trabalho que você está cansado, porque somos humanos, né? O corpo cansa, né? Mas é um trabalho gratificante. É um trabalho que a gente se entrega o melhor. E a gente vê as noivas, clientes realizadas, né? E isso faz a gente querer sempre melhorar, né, o nosso atendimento, faz a gente sempre querer entregar além do que é o combinado. Trabalhar com a Ramona é um aprendizado muito grande com a Ramona, porque ela não é só uma profissional, ela não só entrega o que é o combinado, ela vai muito além do que é uma maquiagem. Ela não só faz só maquiagem, ela realiza sonhos, né? E eu aprendi com ela isso. Realizar sonhos é realmente o ato de servir com amor. Ai, gente, pra mim é um sentimento de gratidão, né? A Deus, porque se eu cheguei até aqui foi porque Ele providenciou, Ele fez acontecer, Ele soprou meu nome nos lugares.
Porque eu posso ser muito boa, gente, mas a minha profissão hoje carrega um propósito. Eu não sou só maquiadora de noiva, eu participo de dias que são inesquecíveis, de sonhos que não tem como dar replay e voltar naquele dia, famílias que estão sendo construídas. Então esse é o meu maior legado, é fazer parte de um projeto maior que é família, né? Então eu estou muito feliz, realizada e grata ao Senhor porque tudo que Ele fez e irá fazer, né? Porque eu creio que tem muitas outras coisas para mim viver, mas eu jamais posso esquecer do propósito maior, né? Então, tô feliz demais. Então, eu sempre acompanhei, né, a Ramona e o trabalho dela. E teve uma vez que eu até brinquei com ela, numa postagem que ela fez, que eu disse que ela já era escolhida mesmo antes do noivo, né? Antes de ser o noivo. E aí passou um tempo e as coisas aconteceram. E aí veio o meu casamento. E ela já era escolhida, né? Já de muito tempo. Sempre tive muita admiração pelo trabalho dela. Sempre pude ver como ela tratava as noivas dela. E acho que isso é uma coisa que conta muito. Porque é um dia muito importante. É um dia muito delicado, né? E a gente conta com essas pessoas para poder tornar esse dia mais especial. Me ver pronta, né? Ver já vestida de noiva, a maquiagem pronta, o penteado pronta, foi sem explicação. Tudo que ela conseguiu fazer exatamente do jeito que eu queria, do jeito que eu tinha pedido e até mais, porque teve um detalhe no penteado que ela mudou na hora e isso contou muito e foi tudo perfeito, foi tudo do jeito que eu imaginei. Eu não tive dúvida em nenhum momento. Se eu tivesse que casar de novo, com certeza seria ela de novo. Bom, meus planos para o futuro é continuar me aperfeiçoando na área, né? Eu sempre falei, quando eu comecei na maquiagem, que eu comecei a ver resultados, eu falei assim, cara, eu quero muito ser conhecida aqui em Belford Roxo. Eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero falar assim, nossa, aquela maquiadora lá de Belford Roxo, eu quero me destacar na minha cidade. E isso aconteceu, graças a Deus. E hoje, o meu objetivo maior é continuar crescendo na profissão, é me destacar cada vez mais como referência em noivas, né? Hoje, o meu maior objetivo, o meu foco principal é a minha carreira como maquiadora de noivas. E outra coisa, um sonho que eu tenho muito, a princípio, quando eu tirei meu passaporte, não foi para fazer essa viagem a trabalho à Itália. Foi para realizar um sonho, que é fazer um curso na Makeup Forever em Paris. Esse é o meu objetivo. Eu tenho vontade de fazer uma especialização em noivas lá na Makeup Forever, que fica localizada em Paris. Então, para isso, eu precisaria tirar meu passaporte. E eu falei, eu tenho esse sonho, não tenho condições, mas o que eu posso fazer para que eu consiga o primeiro passo? Tirar o passaporte. Tirei o passaporte, gente. No meio do caminho, aconteceu o quê? Uma noiva na Itália. Então, assim, eu tenho certeza que uma hora esse sonho vai se realizar. Eu não tinha perspectiva, eu não sonhava em ir para a Itália fazer essa noiva, mas esse sonho já estava gerado no coração de Deus. Então, eu tenho certeza que se esse sonho de ir para Paris fazer esse curso tá no meu coração, ó, desde quando eu comecei na carreira, 10 anos atrás, uma hora ele vai se realizar. Vou aproveitar esse gancho para dizer para vocês que se você tem um sonho, não fique esperando as condições perfeitas. Vá lá e começa. Vá lá e dá o primeiro passo. Porque se você ficar esperando as condições perfeitas, talvez esse sonho nunca se realize. A gente começa com o que dá, com o que tem. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. É isso que você tem? Então é isso. Quando eu comecei com uma paleta da Louise Zance, que meu marido comprou lá na Uruguaiana para mim. Os meus primeiros pincéis, os meus primeiros materiais foram lá. E, gente, glória a Deus por isso. Então, não fique esperando as condições perfeitas. Vá lá e comece. Você vai ver como as coisas vão começar a fluir na sua vida. E uma coisa muito importante também é não olhe para o lado, sabe? Para o mato do vizinho, para o gramado do vizinho. Olhe para a sua realidade, para o que você pode fazer. Porque quando a gente se compara muito, a gente perde a nossa identidade, a nossa essência. E aí você deixa de ser você. E o que te faz se destacar no mercado é quem você é. A sua personalidade, a sua essência. Foi? Encaixou uma coisa na outra. Ai, que obrigada.